Mas isso daqui foi uma pergunta que foi enviada e é uma dúvida muito, muito, muito comum. Olha, tem um caso que só o 42 tem mobilidade. Apresenta gengivite. A pergunta é: coloca a esplintagem? E aí já falaram assim: olha, já tirei o trauma. Então, quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu sei que vocês têm esse tipo de dúvida, mas eu sei também que é a mesma dúvida que o paciente tem. E a dúvida é: será que esse dente vai ficar firme? Será que a gente vai conseguir resolver isso daqui? Então, vamos por etapa. Primeiro, porque faltam muitos dados para a gente conseguir chegar a uma conclusão. E dizer que fazer uma esplintagem, ou contenção, ou unir os dentes nos dentes adjacentes, e isso daqui começa a virar um monte de outras perguntas com respostas muito nebulosas, que é a característica da periodontia. Um fala que tem que fazer de canino a canino, outro que fala que tem que envolver 2 dentes adjacentes para lá, outros falam que é um dente só. Calma que a gente já vai colocar, e quem quiser perguntar, tem um ponto de interrogação aqui, que é a caixinha de perguntas. Vai lá e faz a pergunta. Faltam dados. Que dados a gente precisa levantar para a gente conseguir fazer uma decisão de esplintagem ou não? Porque pode ser que a esplintagem seja a pior decisão a ser tomada. E vai ser a pior decisão a ser tomada por alguns passos que eu vou mostrar até agora. Eu vou mostrar para vocês uma regrinha básica, fácil e didática, para vocês decidirem quando faz esplintagem, quando não faz, quando a gente vai ter prognóstico positivo ou quando não vai, tá? A regra chama BIMO, é o BIMO da mobilidade. O BIMO é um acróstico, é uma regra. Tira um print dessa tela aqui, por favor. Quem está no YouTube, dá uma olhadinha lá no Instagram, só porque eu não consegui transmitir aqui. O BIMO da mobilidade são algumas perguntas que a gente tem que se fazer para estabelecer clareza sobre a mobilidade ou sobre a esplintagem. Primeira coisa, tem bolsa periodontal? Tem bolsa periodontal e tem de quanto? Como é que dá para saber se tem bolsa periodontal? Tem que sondar. E isso me diz respeito à progressão e atividade de doença. Por quê? A gente pode ter mobilidade sem bolsa periodontal. Se tem mobilidade sem bolsa periodontal, isso diz respeito à ausência de doença ativa. Pode até ser que já tenha tido, que aí tem retração gengival. Mas primeiro eu preciso saber, tem doença ativa ou não? O que é prioritário? É tratar a doença, depois a gente resolve a mobilidade. Mas tem que tratar a doença. Tem bolsa? Tem bolsa de quanto? É bolsa de 4? É bolsa de 6? É bolsa de 8? É bolsa ao redor do dente inteiro? É bolsa num sítio só? Aí vamos destrinchar todos esses detalhes. Quando a gente tem uma bolsa periodontal e essa bolsa é única, é só em um lugar, então a gente sonda 6 sítios: mesovestibular, vestibular, distovestibular, mesiolingual, lingual e distolingual. 6 pontos, obrigatoriamente. Quem não sonda isso está fazendo odontologia mais ou menos. Tem que sondar os 6 pontos e, às vezes, a gente tem uma bolsa. Aí a gente vai imaginar que tenha um fator local, que pode ser uma trinca, que pode ser uma inserção de freio, ou de brida, ou de músculo, pode ser um cálculo subgengival. Alguma coisa tem. É muito incomum. Como é que vai ter doença periodontal só na mesial, na mesovestibular? O que está acontecendo? Ou é uma lesão de furca. Então, geralmente tem bolsa, se tem bolsa, tem algum outro lugar. Outra pergunta que a gente tem que se fazer: tem mais bolsas periodontais no resto da boca? Ou só tem bolsa periodontal nesse dente? Porque isso me diz respeito em entender se o paciente é um paciente com doença periodontal ou se é um paciente que não tem doença periodontal, não tem coisa nenhuma. E se ele tem, então, só um dente com bolsa periodontal, eu já começo a ficar preocupada que tem alguma causa local. Agora, uma coisa é ter bolsa periodontal em um dente que tem mobilidade, mas que a boca toda tem doença periodontal. É outra situação, e primeiro eu vou tratar a boca inteira. E que geralmente quando a gente faz esse tratamento da boca inteira, a gente consegue a resolução do
das bolsas periodontais, do tratamento periodontal, e geralmente a gente tem uma grande diminuição de mobilidade. Abrindo um parênteses, vou contar uma história para vocês, tá? O paciente apareceu com um 21, assim, sabe? Com muita mobilidade, muita mobilidade. Sendo um dente da frente, e como eu não faço prótese, como eu não faço dentística, não colo o dente, ele chegou e, enfim, esse dente tá perdido, porque ele tá muito móvel, ele perdeu muito osso, mas fiz um tratamento periodontal geral, avisei que esse dente não vai ficar, e com o tratamento, tudo melhorou tanto, 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 que até ele ter o agendamento com o dentista para remover o dente, para colocar um dente substituto naquele lugar, aquela mobilidade mudou de grau 3 para grau 1. Para quem não sabe o que é essa classificação de mobilidade, grau 3 é quando a gente tem uma mobilidade de mais de 2 milímetros vestibular e lingual e a gente tem longitudinal, ou seja, literalmente o dente solto. Mobilidade de grau 2 é quando a gente tem uma mobilidade vestíbulo-lingual de mais de 1 milímetro para frente e para trás. E quando a gente tem mobilidade de grau 1, ela é maior que a fisiológica, que sempre tem um pouquinho, mas ela é menor que 1 milímetro para frente e para trás. Tudo isso depende. Quando alguém vem e me manda uma pergunta assim, professor, tem mobilidade, esse dente vai ficar? Olha, eu não sei se tem bolso, não tem, se tem mobilidade, não sei se é mobilidade grau 1, grau 2, grau 3, mas veja que eu não coloquei aqui no bimo da mobilidade se é grau 1, grau 2, grau 3. Só quero saber por enquanto se tem bolsa, porque não é isso que diz respeito a manter o dente ou não, porque eu estou contando aqui a história do paciente que veio com uma mobilidade de grau 3, fiz um tratamento periodontal, fiz um pequeno ajuste oclusal, mas não muito, e o paciente falou assim, doutor, agora esse dente vai ficar na boca, tá? Porque ele estava pendurado, agora ele está só um pouquinho móvel. E, de fato, só um pouquinho móvel. E o incisivo central superior é um dente com excelente prognóstico, porque ele é fácil de limpar. E, enfim, foi optado por uma contenção nos dentes adjacentes, ou uma esplintagem, que é o que a gente vai falar nessa live de hoje. E ele ficou feliz da vida, feliz, feliz. Portanto, se a gente aprendeu nos livros que mobilidade grau 3 é um dente perdido, uma coisa é a gente ter diretrizes da literatura científica, outra coisa é a vivência clínica. Outra coisa também é a tal da lesão de furca. Todo dente com lesão de furca está condenado? Quem falou isso? Tá? Todo dente com supuração precisa de antibiótico? Quem falou isso? E é por isso que a gente está aqui no Periodiária, para conseguir conversar na prática e com um pouco de consciência o que é que a gente vai fazer. Então, sobre bolsa periodontal, precisa saber. É bolsa num lugar? É bolsa na boca toda? É só em um? Tem doença? Vai tratar a doença? Qual é a causa da doença? Então, eu preciso saber isso. Se é uma bolsa isolada ou se é uma bolsa em outros lugares também. E se tiver na boca toda, tem que tratar a boca toda também. O I do bimo da mobilidade. E é saber se tem interferência oclusal. E aí a gente precisa sim dominar a oclusão básica. Interferência oclusal é saber. E aí, quando coloca em relação cêntrica, tem interferência? Não pode ter interferência. Se tem interferência em relação cêntrica, tem que ajustar. Tem interferência em máxima intercuspidação habitual? Se tem interferência, tem que ajustar. E quando faz lateralidade? E vou contar o clássico, tá? Vai fazer lateralidade, vai fazer em canino, e aí acabou com a guia canina, roeu, e aí ele começa a fazer aquela lateralidade total e fica batendo firme nos incisivinhos inferiores, tá? Grande, grande, grande causa de mobilidade quando tem isso. Aí o que vai fazer? Vai ajustar? Mas vai ajustar o quê? Acabou com a guia canina? Às vezes, a gente precisa restituir essa guia canina. Às vezes, a mobilidade é no pré-molar. Pois é, mas o pré-molar, ele é um dente que pode fazer desoclusão em grupo, mas se ele está fazendo desoclusão em grupo, mas talvez a parafunção seja muito forte, pensa num pré-molarzinho inferior que tem uma raizinha cônica e recebe todo tipo de força, ele não dura, ele não fica. Aí a gente tem que repensar em restituir a guia canina, proteger esses outros dentes através de um acréscimo ou de uma placa interoclusal para proteção, alguma coisa. Mas então tem que avaliar essa interferência oclusal. O que tem, onde tem, como tem, o que a gente pode fazer, como a gente pode melhorar. Enquanto você fizer uma esplintagem com interferência oclusal, o que vai acontecer? Vai quebrar. Vai quebrar a esplintagem. Ah, mas eu coloco um reforço de fio ortodôntico, aí que é pior, que daí desgasta o dente de cima,
Ou, olha o perigo da esplintagem mal feita, é um incisivo inferior. E você não tirou da interferência oclusal, ou porque não quis, ou porque não soube. Aí você fez a contenção, fez lateralidade, mas daí fez a contenção, por exemplo, se é um 42, você colocou uma contenção no 43 e no 41, e no 31 e no 32, pronto, colocou ali. Mas não tirou da interferência. O que vai acontecer? Vai ter mobilidade no 31, e vai ter mobilidade no 32, e vai ter mobilidade no 41. Aí a coisa ficou pior, porque você piorou a situação. Olha, você tem um que está com mobilidade, aí você emendou todos começam a ter a mobilidade, porque você não tirou interferência oclusal. Tá entendendo como essa coisa de mobilidade e esplintagem é grave? E esta é uma das causas de iatrogenia na esplintagem. Não pode, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso, e outra coisa que é bem importante é que esplintagem ou contenção não é tratamento para mobilidade. Não é tratamento. Por quê? O outro perigo é o paciente entender que isso é tratamento, e quando ele entende isso, você colou os dentes e o paciente falou assim: nossa, doutor, adorei, agora tá firme. Pronto, e ele toca a vida. E o que acontece? Ele começa a ter uma doença periodontal progressiva, uma perda de inserção progressiva, e o dia que sai o dente, sai todos. Todos. Ou o que também pode acontecer quando a pessoa tem periodonto grosso, periodonto espesso é osso espesso, gengiva espessa, tudo espesso. Quando ele tem tudo espesso, quando ele tira aquilo ali, sai tudo junto, saem todos os dentes junto. Por isso, o próximo item do BIMO da mobilidade é a manutenção. A gente está fazendo manutenção dos casos, a gente está entendendo que tem que estar dentro de um programa de manutenção preventiva, que se não tiver dentro de um programa de manutenção preventiva, não vai dar certo, não vai funcionar, porque a gente vai fazer a contenção, a gente vai fazer o tratamento, mas a gente não vai estar fazendo um monitoramento, a gente não vai estar fazendo uma desinfecção periódica, a gente não está fazendo equilíbrio da microbiota, e a gente vai estar fazendo aquela periodontia chata de enxugar gelo. Trata e volta, trata e volta, trata e volta. Então, não adianta. E outro ponto super importante do BIMO da mobilidade é conseguir analisar o osso. Quanto de osso que tem? Uma coisa é ter mobilidade, mas tem muito osso. Na hora a gente vai pensar, ou é trinca, ou é interferência oclusal. Por quê? Como assim o dente vai ter mobilidade se ele tem muito osso? Como assim? Como assim? Tem alguma coisa que está interferindo ali. Geralmente interferência oclusal ou parafunção com interferência oclusal. Aí tem que resolver isso. Outra coisa é o dente ter um pitoquinho de osso e ele ter mobilidade. Bem, com só isso de osso, é difícil da gente conseguir manter o dente. Mas a outra pergunta que a gente tem que se fazer nisso daqui, mesmo com muita ou pouca inserção óssea, eu aprendi nos livros que dente com menos de 30% precisa ser extraído, porque ele não tem condições de ser extraído. E foi assim que eu aprendi. Agora eu vou te colocar uma situação, tá? O paciente tem ou todos os dentes na boca, mas ele tem um dente que tem 20% de nível ósseo, 10% de nível ósseo, mas ele tem todos os dentes na boca. E talvez por uma inserção anormal de freio, a brida muscular ficou puxando, teve perda óssea, ou porque ele teve uma interferência oclusal ali, teve perda óssea. Ele tem todos os dentes, só porque tem menos de 20% eu vou tirar? Será que não dá para fazer um tratamento e uma contenção para ele não perder aquele dente? Agora eu vou contar outra situação. Imagina um paciente que tem pouco dinheiro, pouco recurso, ele tem uma PPR que repõe os dentes posteriores, mas ele tem todos os anteriores, e os anterior-inferiores têm um pouco de mobilidade. Só que todos têm 30%, 25%, 20%, todos têm pouquinho. E aí, você vai tirar tudo e manter o dente, manter a PPR com 2 caninos, vai jogar fora aquela PPR e vai falar assim, olha, agora passou, não tirou a nota adequada, tem menos de 20%, não tem como manter isso, e vamos tirar todos? Porque existe uma coisa também chamada efeito dominó. O efeito dominó é quando a gente acaba tira um,
tira outro, tira outro, tira outro, tira outro, tira outro dente, porque se você tira um incisivo inferior, você vai sobrecarregar os outros, e os outros daqui a pouco vão cair, você vai sobrecarregar os outros, e os outros vão cair. Desde que estejam contemplados os cuidados dessa regra do BIMO da mobilidade, se as bolsas estão tratadas, se a interferência oclusal foi resolvida, se a manutenção preventiva foi estabelecida, e quem tem dificuldade em fazer manutenção, eu tenho um programa que chama Curso Online Periodiária, que periodicamente eu abro as vagas, abro inscrições, mas agora eu não tenho, e eu acabo esclarecendo sobre isso. E por último, a gente vai ver se tem perda óssea ou não, mas depende do quanto isso é importante no todo. E é por isso que a gente não pode dizer que tudo vai ser assim tão simplista, de chegar e dizer que só porque tem pouco osso vai tirar, se tem muito osso, não vai ter osso. Tudo isso precisa ser considerado para a gente conseguir enxergar além, para a gente conseguir oferecer mais opções para o tratamento. Porque se a gente conseguir entender isso, a gente oferece mais opções, a gente vai conseguir se conectar com o paciente e entregar um plano de tratamento muito mais adequado. Por exemplo, o paciente não. Ele acabou de colocar uma PPR, e todo mundo sabe que, para quem tem pouco dinheiro, jogar fora uma PPR para colocar outra é bastante investimento que ele tem. Por que a gente vai tirar? Agora, primeiro a gente tem que resolver a causa, e é por isso que a gente tem que prestar atenção ali no BIMO da mobilidade. Tem que ver se tem bolsa, tem que ver se tem interferência oclusal, tem que ver se está num programa de manutenção, e tem que ver se tem osso. Tudo isso para a gente conseguir estabelecer. Agora eu vou responder a pergunta inicial que a pessoa colocou. Olha, tem um caso que só o 42 tem mobilidade. Só o 42, eu já penso assim, o que é que tem nesse 42? Inserção anormal de freio. Pode ter inserção anormal de freio. E aí, tem freio? Tem gengiva queratinizada? Tem necessidade de uma criação de faixa de gengiva inserida? Por exemplo, bom, tem gengivite, mas o que é que essa gengivite tem que ver? Isso não interfere em nada na solução. Mas eu queria saber, tem bolsa? Depois ele me respondeu, tem uma bolsa de 6, então não tem gengivite, tem periodontite. Tá, coloca esplintagem? Se colocar esplintagem, mas tem 6 milímetros de bolsa, essa esplintagem precisa ser cuidada, o paciente precisa passar uma escova interdental para manter aquilo ali em saúde, a bolsa tem que ser resolvida. E outra coisa, esta esplintagem precisa ser limpa periodicamente. Se não limpar periodicamente, não tem como. Professora, comente sobre interferência de língua como perpetuadora de mobilidade. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Existe uma coisa chamada deglutição atípica. A deglutição atípica é quando a pessoa, ao deglutir, ela apoia a língua no lugar errado. Qual é o lugar certo para deglutir? Então, cada um que está em casa aí me acompanhando, deglute. E eu estou perguntando para você, onde é que a sua língua para? Onde a ponta da sua língua está se apoiando na hora de fazer a deglutição? Aonde? Aonde? Ela tem que se apoiar, idealmente, atrás da papila palatina, atrás dos incisivos centrais superiores. E às vezes a gente fala para o paciente sentir um pouquinho de saliva. E se for para fono, a fono vai dar exercício, como por exemplo, pegar iogurte e treinar com iogurte para treinar a deglutição no lugar certo, que é a ponta da língua ali. Geralmente, o paciente não consegue fazer uma coisa, isso eu aprendi com os fonos, tá? Ele não consegue ter a pontinha da língua, tem a ponta hipotônica, que é um exercício assim, ó. O paciente não faz a ponta. Paciente que tem língua hipotônica nem sempre faz a ponta. Outra coisa, o paciente não consegue fazer, ele faz, ele não faz é a ponta da língua que faz isso. Se a língua está hipotônica, ele não tem, e quando ele deglute em qualquer lugar. Ele tem que se apoiar no palato, na papila. E os fonos vão dar bastante exercício para acabar fazendo, até conseguir fortalecer isso. E tirar da impacção dos incisivos inferiores. Se toda vez, nas centenas, milhares de vezes que a pessoa vai deglutir, ela apoiar nos incisivos, ele vai estar empurrando.
Isso o paciente pode estar fazendo, ele pode estar abrindo diastema. Eu tenho um paciente que já colocou aparelho ortodôntico 2 vezes. Ele colocou e ele falou assim: "Doutora, isso aqui é horrível toda vez que", ele é vereador, tá. E ele fala: "Toda vez que eu falo, aparece esse espaço no meu dente, coloco de novo", e ele tem doença periodontal. Tem doença periodontal, tem diastema anterior e aparece quando ele fala, e ele fala bastante. Mas espera aí, né, engraçado, por que é que abriria um diastema entre incisivos inferiores? Porque pode ter impacção lingual, ou pode ter deglutição atípica. Tem que identificar isso, manda para a ortodontia e tem que estar associado com a fono. E aí, essa contenção precisa estar sempre, tem que ficar para sempre e ela precisa estar sempre monitorada. Por quê? Porque a tal da língua quebra a contenção. É muito estresse mecânico dessa língua apoiando. Porque mesmo que o paciente faça o exercício, nem sempre ele vai se lembrar de não fazer essa tal de deglutição atípica. Então é bem importante, tá? Olha, muito obrigada, Marta, pelo comentário. Tem uma pergunta aqui. Vamos colocar a pergunta. Às vezes, cuido de tantos outros fatores, porém a inflamação sistêmica crônica não colabora. Sim. Olha, inflamação sistêmica é um outro ponto que eu pretendo começar a explorar, porque isso daqui a gente cuida, e às vezes acaba escapando por ali. Já que foi falado sobre o tema, existe uma coisa que é a seguinte, é, existe uma coisa que é a inflamação sistêmica. O que é? É a inflamação do corpo. Por exemplo, uma pessoa, diabético ou não, que consuma muitos carboidratos refinados, muito. Toda vez a pessoa entra em hiperglicemia, toda vez que a pessoa entra em hiper, desencadeia uma cascata de uma série de coisas que ele vai fazer muito estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? São os radicais livres. E isso faz uma inflamação sistêmica. Outro exemplo, eu falei numa live aqui sobre a vitamina B12. A vitamina B12, ela está presente em produtos de origem animal. E quando a B12 ela começa a ficar baixa, ela interfere, ela faz falta numa via metabólica e começa a ter um acúmulo no corpo de uma proteína chamada homocisteína. A hiperhomocisteinemia, ela é super inflamatória. Pronto, então a pessoa começa a ter muita inflamação. E a hiperhomocisteinemia, além de muito inflamatória, é um marcador, também é um marcador de doença cardiovascular. Por quê? Porque a doença cardiovascular também é inflamatória. Quando você tem muita inflamação no corpo, você também tem a oxidação da parede interna das artérias e você tem a possibilidade de começar a formar placa de ateroma. Porque fica, falando bem simples, fica um machucadinho do lado interno das artérias e o corpo vai tentar fazer um curativo com plaquetas e colesterol. E é por isso que aumenta o risco de doença cardiovascular. São todas as coisas que a gente tem que estar conversando com o paciente e como profissional de saúde, eu sempre falo, a gente precisa entender disso, porque a melhor coisa que a gente vai poder falar para o paciente é: paciente, eu estou te cuidando, como profissional de saúde, eu estou sabendo disso, e que a melhor coisa é mudança de estilo de vida, é MEV. Mudança de estilo de vida é todo mundo ter uma alimentação mais saudável possível, mais natural possível. Isso, a gente não está entrando na área de nutrição, porque a gente é profissional de saúde. Tem que falar sobre uma alimentação variada, colorida. Por quê? Porque tem muito antioxidante. Até, por exemplo, se você tem vontade de comer um doce, com vontade de comer um doce, vai comer um doce ou vai comer uma ameixa, um damasco? A ameixa e o damasco, embora sejam frutas muito doces, elas têm lá seus antioxidantes naturais, porque são alimentos naturais. Ah, e atividade física? Faz atividade física regular? Atividade física regular é bom para tanta coisa, tanta coisa. Como é que está o estresse? Está cuidando? Como é que está o sono? Como é que está tudo que a pessoa acaba cuidando da sua vida? Como é que estão os cuidados de saúde? Tudo isso a gente tem que conversar. E se isso está além da nossa alçada, porque às vezes o paciente tem outro problema sistêmico, a gente tem que conversar e falar para o paciente o quanto isso é importante. Eu vou falar outra coisa, tá? O estilo de vida, ele é tão determinante na melhoria do paciente, porque se ele não consegue controlar o estresse, talvez porque trabalha demais, talvez porque não preste atenção para o controle do estresse, ou não olhe para essa área chamada qualidade de vida, o paciente acaba ficando
tenso, estressado, não faz atividade física, ele não toma medida nenhuma e ele fala: "Não dá porque a minha vida é ruim". Aí você vem e fala o seguinte, presta atenção, fala sobre a sua família. Pergunta assim: "Olha, você é importante para quantas pessoas? Para quem mais você é importante? Você tem esposa, tem filho?". Geralmente isso a gente já sabe na anamnese ou com contato com o paciente, e fala para o paciente que ele tem que cuidar disso e que talvez ele não possa se dar o luxo de dizer que vai fazer falta, que agora eu não tenho tempo, porque quem não tem tempo de cuidar da saúde depois vai ter que ter tempo para cuidar da doença. E daí, quem cuida do periodonto não vai ter a pretensão de resolver tudo. Por quê? Se a gente identificou um problema sistêmico, eu tenho paz em tratar periodontia, porque eu consigo enxergar o problema sistêmico e consigo falar se o meu tratamento está bem sucedido. E aqui entra a sua parte de cuidado sistêmico também. Se você não consegue, você vai voltar mais regularmente para um acompanhamento sistêmico. Você vai voltar mais regularmente para a gente acabar cuidando de você. E é assim que no Periodiária, como curso online, a gente trabalha muito bem essa coisa da manutenção preventiva, de vender pacotes anuais de manutenção para que o paciente realmente sempre volte. Isso é o segredo do sucesso da periodontia em longo prazo.